O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sintemo-nos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, que alegria poder estar convosco e diante da palavra do Senhor, onde nessa primeira leitura, lá no profeta Jeremias, o Senhor vai dizer: exultai de alegria por Jacó, clamai a primeira das nações, tocai, tocai, dizei: salva, Senhor, teu povo. Israel está aqui dando um brado de alegria, porque voltaram seu coração para o Senhor. Israel está reconhecendo tantos prodígios que o Senhor fez. Israel está dando um hino de louvor a Deus, diante dos tropeços, diante dos vacilos. Israel está aqui voltando para o Senhor. Cada um de nós também tem um pouco desse Israel que volta. Cada um de nós já tivemos momentos de tropeços, momento em que envergonhamos o nosso Deus. Mas o importante aqui, Jeremias dá um brado de alegria, porque o povo está reconhecendo: eis que os tratei do país do norte e os reunirei desde o extremo da terra, entre eles a cegos, a aleijado, a mulheres grávidas, partuentes. São de grande, grande multidão que retornam para o Senhor. A alegria de quem experimenta de volta o Senhor. Hoje eu estava num batizado na paróquia e nós sabemos que o nosso público que vão para o batismo tem muita dificuldade de voltar para Deus. Estão na igreja, reconhecem que aquele batismo, aquele momento, mas nós sabemos que não há uma conversão, como se há uma necessidade de uma verdadeira conversão. Então, Israel aqui está muito feliz,
E é muito difícil nós pararmos diante de um texto onde o povo está feliz com Deus, onde o povo está reconhecendo que Ele tem um Deus, que nós temos um Deus. Por isso diz o salmista: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar, encheu nossos sorrisos, nossa boca, nossos lábios de canção. Olha, o salmista dá esse reconhecer como Deus, como o povo está vivendo esse êxtase de alegria no Senhor. Por isso, vai dizer a carta de São Paulo: todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus. Ou seja, o ministro de Deus, o homem de Deus, o sacerdote, o bispo, os diáconos, o ministro ordenado especificamente, ele é e sai do meio do povo para servir o povo, não para se servir do povo, não para ganhar, lucrar, se favorecer com uma obra que não é dele, o chamado que não é dele. O chamado é de Deus, e não é para ser um lobo no meio do povo, é para servir o povo com alegria, com entusiasmo. Por isso diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque, ou seja, para sempre. Esse chamado não é um chamado, eu sempre quando vou no seminário digo: mantenha esse chamado. Se esse chamado é para servir, mantenha. Se não for para servir, mete o pé. Se for para servir a Deus, mantenha esse chamado. E esse chamado vai ser o mesmo numa catedral, numa basílica, vai ser o mesmo lá no morro, lá naquela capela lá em cima, vai ser o mesmo chamado. A alegria será a mesma. Por quê? Porque é o Senhor que chama, é o Senhor que traz para perto, é o Senhor que convoca. E a Ele, o sacerdote, serve com alegria, com exatidão, com gosto no coração, com paixão. Por isso, no Santo Evangelho de hoje, Jesus sai de Jericó. Eu já estou, ontem eu completei o meu 39º cerco de Jericó este ano. Já não aguento mais. Entendeu? 39º cerco de Jericó. Ontem eu estava em Mesquita. Logo ali, pertinho, 39º. E ainda tenho mais alguns por aí na agenda. Mas ano que vem eu prometo, Senhor, que não vou aceitar. Então, mas a gente fazer com entusiasmo, fazer com alegria, sentir que esse chamado não é para a sua glória, é para a glória dele, é para a glória do nosso Deus. Nós precisamos inovar. Para que essa casa existe? Para que nós existimos? Para dar glória a Deus em todo tempo, em todo lugar. Por isso Jesus está nesse Jericó, saindo de lá, e o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo. Que desgraça, hein? Cego e mendigo. Não bastava ser cego, ainda é mendigo. Estava sentado à beira do caminho quando ouviu dizer que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Olha como chama a atenção. Ele ouviu dizer. E o que ele ouviu dizer? O que ele ouviu dizer encheu o coração dele de alegria em saber que ele estava passando por ali. Porque se ele não tivesse ouvido dizer maravilhas do Senhor,
e o coração dele não se enchia de encanto. O coração desse homem se encheu de encanto quando ouviu dizer, e como ele era desprezado, cego e mendigo, desprezado, largado no canto, quando ouviu dizer, ele começou a gritar: filho de Davi, tem piedade de mim. E gritava forte ao ponto de incomodar as pessoas que estavam cercando Jesus. Nós que cercamos Jesus, temos que ter cuidado para não fazer de Jesus uma propriedade nossa e que os outros não possam ter acesso. Aqueles que estavam lá impediam o acesso daquele menor, daquele mais desprezado. Às vezes também podemos acharmos que por sermos cristãos, católicos, nós temos Jesus com a gente e ninguém toca. Não. Nós temos que ter esse cuidado. A ponto de alguém mandar aquele homem calar a boca. E Jesus manda chamá-lo. Chama ele, traga ele aqui. E assim me trouxeram. Mas por que Jesus não foi ao encontro dele? Por que Jesus não foi ao encontro dele? Porque Jesus quis fazer com que aquele que o cercava o servisse. Vai lá e traga aqui. Como nós precisamos também trazer aqui. Quantas pessoas que estão cegas e são mendigas. Não mendiga no sentido de não ter bens, mas mendiga de não conseguir viver o Evangelho com plenitude. E aqui, amados irmãos, muito interessante para nós, Jesus, diante daquele homem que mandou chamá-lo, alguém diz para ele assim: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Aqui tem uma hipocrisia, né? Aquele que mesmo tinha talvez desprezado aquele homem, que de repente passou várias vezes perto daquele homem e ele não disse a mesma coisa: vem comigo, vamos ao encontro dele. Não, aqui diante do chamado, ele diz: Senhor, levanta, coragem, Jesus te chama. E aí o cego deu um pulo, largou o manto velho e foi. Olha que alegria. Ele dá um pulo. Ele recobre as forças. Gente, quantos de nós precisamos dar esse pulo? Quantos de nós nos debruçamos diante das nossas dificuldades, paramos diante de uma depressão, de uma tristeza que vai encher o nosso coração, e nós estamos do lado de Jesus, e deixamos essa tristeza tomar o nosso coração, e muitas vezes uma palavra maldita, uma palavra proferida nos deixou para baixo, nos fez ficar cabisbaixo, e Jesus é aquele que nos levanta, que nos faz sair dessa inércia, que nos faz sair da nossa zona de conforto e irmos avante, diante de qualquer situação. Levantemos a cabeça e vamos para frente. Ele faz a pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Que pergunta, né? Que pergunta. Perguntou esse macaco que é banana? Não é? Queres que eu te faça? Ele humildemente diz: Senhor, que eu veja. Agora veja bem, aqueles que estavam ali rodeando Jesus, eram mais cego do que o cego, porque aquele cego tinha um desejo só de ouvir. Não sei quanto tempo ele já tinha ouvido falar de Jesus,
Eu não sei quanto tempo Jesus não passava por Jericó, mas calhou naquele dia ele estar ali, e ele alegrou-se, ele chamou a atenção de Jesus. Quanto de nós, cheio de sabedoria, cheio de intelectualidade, cheio de saber humano, cheio de saber teológico e etc, somos cegos, e estamos comungando Jesus, recebemos a Santíssima Eucaristia, vamos à Santa Missa e ainda estamos cegos. E sabe por que estamos cegos? Porque ainda não gritamos: filho de Davi, olha para mim, olha para as minhas misérias, olha para o meu coração, olha para mim, filho de Davi. Só tu podes olhar para mim, porque nenhum desses olharam para mim. Filho de Davi, olha para mim. Ao pedido dele, que eu veja. É esse pedido que nós precisamos fazer para Jesus, que a nossa igreja precisa fazer, que as nossas autoridades precisam fazer para Jesus. Que eu veja, Senhor, porque não dá para servir a Jesus sem ver. E aqui nós não estamos falando de cegueira física, nós estamos falando da cegueira espiritual. Não dá para servir a Jesus sem ver. Você pode vir na igreja quantas vezes você quiser, pode rezar milhões de textos, pode passar a madrugada com o Frei Gilson, mas se não tem essa cura espiritual, não adianta. Então é pessoal. Não foram os cegos, foi o cego. Não são os carismáticos, é o carismático. Que eu veja. Eu preciso ver para tomar uma atitude, eu preciso ver para resolver uma situação, eu preciso ver para modelar o meu coração. Então tudo parte desse desejo profundo de ver. E aqui Jesus diz para ele: vai, tua fé te curou. Ou seja, o desejo dele maior. Ele era o quê? O que ele era? Cego e mendigo. Ele não pediu dinheiro. Jesus, me faça ficar rico, me faça ter isso, ter aquilo outro. Ele pediu que eu veja, porque a minha maior riqueza é ver Jesus. Ele olhou para Jesus com um olhar que nenhum deles ali olharam. Como nós precisamos dessa graça, como nós precisamos desse reencontro com Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.